Pequim, após conversações com o principal diplomata da China, Wang Yi, disse ter reiterado sérias preocupações sobre o fornecimento de componentes pela China que estão alimentando a brutal guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Ele acrescentou: a China é o principal fornecedor de máquinas, ferramentas, microeletrônica e nitrocelulose, o que é fundamental para a fabricação de munições, propelentes de foguetes e outros itens de dupla utilização que Moscou está usando para aumentar sua base industrial de defesa, disse ele durante uma entrevista coletiva. Essa base industrial está produzindo foguetes, drones, tanques e outras armas que o presidente Putin está usando para invadir um país soberano, acrescentou. Essas armas estão a ser utilizadas para demolir uma rede elétrica e outras infraestruturas civis e para matar crianças, mulheres e homens inocentes, disse Blinken. Ele continuou: a Rússia teria dificuldades para sustentar o seu ataque à Ucrânia sem o apoio da China. Nas minhas reuniões com os aliados da NATO no início deste mês e com os nossos parceiros do G7 na semana passada, ouvi a mesma mensagem. Alimentar a base industrial de defesa da Rússia não só ameaça a segurança ucraniana, como ameaça a segurança europeia. Pequim não pode alcançar melhores relações com a Europa enquanto apoia a maior ameaça à segurança europeia desde o fim da Guerra Fria. Como já dissemos à China há algum tempo, garantir a segurança transatlântica é um interesse central dos Estados Unidos. Nas nossas discussões de hoje, deixei claro que se a China não resolver este problema, nós o faremos. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas após relato de ataque à bomba russo. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas depois que a Rússia bombardeou uma instalação industrial e um edifício residencial no nordeste da Ucrânia, disseram autoridades locais. 3 crianças e uma mulher ficaram feridas quando munições atingiram uma parte central da cidade de Derachi, na região de Kharkiv, disse o governador Oli Siniobol no Telegram. Na região de Sumy, 2 bombas atingiram uma instalação industrial, disseram as autoridades regionais. As regiões vizinhas que fazem fronteira com a Rússia têm sofrido frequentes ataques aéreos. Nas últimas semanas, ataques mais intensos atingiram infraestruturas civis e energéticas. Jornalista detido acusado de espalhar notícias falsas sobre o exército russo. O jornalista que trabalha para a edição russa da revista Forbes foi detido sob suspeita de espalhar notícias falsas sobre o exército russo, informou a revista no seu site. Sergei Mingazov está detido num centro de detenção na cidade de Chabarovsk, no extremo leste, segundo seu advogado Konstantin Bubon. Não houve contato com o jornalista, informou a Forbes. Forbes é uma revista de negócios americana. A Rússia está fugindo das sanções? O mercado de carros de luxo sugere que pode ser. Por Ed Conway, editor de Economia e Dados. Os fluxos extraordinários, sem precedentes e em grande parte inexplicáveis de milhões de libras de automóveis de luxo britânicos para estados vizinhos da Rússia continuaram em fevereiro, de acordo com novos dados oficiais. Cerca de 26 milhões de libras em carros britânicos foram exportados para o Azerbaijão, de acordo com a HM Revenue e Customs. No último trimestre, este antigo estado soviético, que tem estatuto de economia em desenvolvimento, foi o 17º maior destino para automóveis do Reino Unido, e maior do que mercados de exportação há muito estabelecidos, como a Irlanda, Portugal e Catar, mostram os números. Leia mais abaixo. Quebrar as sanções da Rússia? Grandes questões permanecem sobre as exportações de automóveis do Reino Unido. Notícias da VNS. Rússia capaz de mirar continuamente posições ucranianas ao norte de Donetsk. As forças russas aceleraram o seu avanço a oeste de Avdiivka, afirmou o Ministério da Defesa do Reino Unido. A Rússia assumiu o controle da cidade, que fica ao norte de Donetsk, no leste da Ucrânia, em meados de fevereiro. Agora entrou na cidade de Ocheretine, cerca de 15 quilômetros ao norte do centro de Avdiivka, acrescentou o Ministério da Defesa em sua última atualização de inteligência. A área é uma das principais áreas de operações russas, afirmou. Apesar de sofrerem perdas elevadas e contínuas, é altamente provável que as forças terrestres russas sejam capazes de atacar continuamente as posições ucranianas na área e tenham assumido o controle de vários pequenos assentamentos. Shoigu. Rússia não tem interesse em atacar estados da OTAN.
A Rússia não tem interesse militar ou geopolítico em atacar os estados da NATO, afirmou seu ministro da Defesa. Mas as tropas da NATO criaram ameaças adicionais à Rússia ao aproximarem-se das suas fronteiras, acrescentou Sergei Shoigu, segundo a agência de notícias TASS. Ele também foi citado como tendo dito que Washington está deliberadamente prolongando o conflito na Ucrânia, exercendo uma pressão sem precedentes. No que diz respeito à central nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, o senhor Shoigu afirmou que os alegados ataques ucranianos correm o risco de consequências catastróficas. A fábrica está ocupada por tropas russas desde o início do conflito. Shoigu afirmou que conselheiros estrangeiros estão a ajudar a Ucrânia a preparar actos de sabotagem em território russo, mas não forneceu provas. A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de comportamento militar imprudente em Zaporizhzhia. Espanha enviará mísseis Patriot à Ucrânia, diz relatório. A Espanha irá supostamente enviar um pequeno número de mísseis Patriot para a Ucrânia. Madrid descartou a entrega de lançadores antiaéreos, informou El País. Mas fornecerá conchas, acrescentou o jornal através de fontes anônimas. A Espanha possui 3 baterias de mísseis, compradas em segunda mão da Alemanha em 2004 e 2014, disse o El País. Veja tudo em um só lugar, curta esse vídeo, fique de olho em todas as nossas novidades todos os dias, não esqueça de nos seguir, me fala de onde você está vendo nossos vídeos, ative o sininho para receber uma notificação quando publicarmos um novo material. Uma fonte diplomática espanhola disse ontem a repórteres estrangeiros que Madrid precisa de intensificar o seu compromisso com a Ucrânia. No início deste mês, Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, disse aos membros da NATO que o seu país precisa de um mínimo de 7 Patriot ou outros sistemas avançados de defesa aérea para combater os ataques aéreos russos. Na segunda-feira, os ministros da União Europeia disseram que estavam a considerar fornecer mais defesas aéreas à Ucrânia. Mas não chegaram a fazer promessas relativas aos sistemas Patriot, aqueles que Kiev mais deseja. O Ministério da Defesa da Espanha não respondeu a um pedido de comentário. Ucrânia deixa de lado tanques Abrams dos Estados Unidos após ataques de drones. A Ucrânia deixou de lado os tanques Abrams M1A1 dos Estados Unidos, em parte porque os drones russos podem detectá-los e lançar ataques, disseram 2 autoridades militares dos Estados Unidos. Washington concordou em enviar 31 Abrams para a Ucrânia em janeiro de 2023. Kiev passou meses argumentando que os veículos blindados, no valor de cerca de 10 milhões de dólares cada, eram vitais para atingir as posições russas. Desde então, porém, Moscou começou a utilizar mais drones de vigilância e drones caçadores assassinos, tornando mais difícil para a Ucrânia proteger os tanques. 5 dos 31 Abrams já foram perdidos em ataques russos. A proliferação de drones no campo de batalha ucraniano significa que não há terreno aberto que você possa atravessar sem medo de ser detectado, disse um alto funcionário da defesa aos repórteres. No momento, os tanques foram afastados das linhas de frente. Os Estados Unidos trabalharão com os ucranianos para redefinir as táticas, disse o almirante Christopher Grady, vice-presidente do Estado-Maior Conjunto. Suíça aprova 4,4 bilhões